Bom dia, pessoal. Vamos para nossa aulinha de filosofia. Hoje a gente só tem essa aula, né? Então vamos lá. O que a gente vai ver? A gente vai estar falando sobre pessoas, né? Nesse conteúdo aí, iniciando o nosso terceiro bimestre. O mundo, pessoal, é habitado por inúmeros seres vivos que fazem parte da natureza. Entre eles estão bilhões de seres humanos, assim como você. Essas pessoas convivem em grupos, ou seja, na nossa família e comunidades. E nesses grupos, as criações humanas podem surgir e ser compartilhadas, contribuindo com a formação das mais diversas culturas. O que a tia quis dizer com isso? Nós vivemos, cada um na sua casa, cada um tem um ritmo de vida, cada um tem um contato, tem uma rotina, tem um costume, tem um hábito. E aqui em filosofia, a gente vai ver as diferenças que existem entre as pessoas, tá bom? Então vamos lá? Vamos abrir nossa apostila aí na página 4, né? Vamos brincar. Você já observou que existem algumas linhas salientes na pele, na ponta de seus dedos? Quando essas linhas entram em contato com a superfície de um objeto, deixam marcas, as quais são chamadas de impressões digitais. Então vamos lá, todo mundo pega a mãozinha, olha na mãozinha e observa aí que existem algumas linhas salientes aqui, ó. São desenhos feitos nas pontas dos nossos dedos. A gente chama de digital. Essas digitais são únicas. Lembra que a tia falava para vocês que vocês são especiais? Nós todos somos muito especiais. É como se fosse uma joia rara. O que significa isso? Que não existe, gente, ninguém igual a ninguém. A aparência física pode até ser semelhante. Vamos pegar duas pessoas iguais, gêmeos idênticos. A aparência física deles pode até ser semelhante. Igualzinho, sem nenhum detalhe, o físico, mas o modo de pensar, a atitude, as ações, o caráter, a idoneidade, a responsabilidade, o modo de pensar é totalmente diferente. Nós somos únicos, pessoal. Ninguém é igual a ninguém. E é sobre essa situação que a gente vai estar tratando em filosofia. A tia, quando estava realizando essa atividade em sala de aula, a tia ia até a secretaria, pegava a carimbadeira, molhava o dedinho de vocês no carimbo, carimbava na apostila. Vai ter essa atividade aí para vocês fazerem. Só que como eu tenho quase certeza que ninguém vai ter carimbadeira em casa, eu vou pedir para vocês ou passarem caneta ou canetinho ou até mesmo tinta depois, tá passando no dedinho para carimbar no local que vai carimbar aí na apostila de vocês e carimbar o dedinho da mamãe ou do papai ou do irmãozinho para vocês observarem que nem a digital, a nossa digital das duas mãos, vamos pegar os polegares, essa digital minha é de um jeito, da minha mão direita, e o da minha mão esquerda é diferente. As duas mãos são minhas, só que as duas digitais das minhas duas mãos, dos meus polegares, são diferentes. E isso não vai ter nenhum no mundo inteiro, não tô falando Brasil, não. A tia tá falando a nível de mundo. Não existe nenhum dedinho com a digital igual ao seu dedinho aí. É por isso que a tia fala que nós somos muito especiais. Então, é isso que a gente vai estar vendo na aula de filosofia. Então, vamos continuar a leitura? As pessoas têm impressões digitais próprias e, em algumas situações, cada pessoa pode ser identificada por meio dessas marcas. Então, vocês observem que, quando a gente vai crescendo, a gente tem que se identificar, porque é muita gente. Então, a gente tem documentos
E quando a gente vai tirar a nossa identidade, que a mamãe pega vocês e levam lá na delegacia para fazer ou no Poupa Tempo, cada pessoa vai em um lugar para estar fazendo a carteira de identidade, conhecida como RG, que é chamado de registro geral. A hora que vocês chegam lá, eles passam uma tinta no dedinho de vocês e carimbam os 10 dedinhos para ter ali a impressão digital de vocês, registrada num cadastro único, que é feito no Brasil inteiro. E é identificado, pode ser identificado no mundo inteiro. Vamos imaginar uma situação assim de roubo. Chegam os peritos, vão fazer uma perícia do local do crime, eles jogam um spray, que tem um pozinho, e ali vai identificar a digital de quem roubou aquele ambiente. Vamos imaginar que um bandido entrou numa loja e roubou naquele local. A perícia técnica vem, vai fazer perícia daquele local, observar o que pegou, jogar esses produtos para fazer a análise. E se tiver essa digital, eles vão colocar essa digital, eles vão recolher essa digital, colocar num banco de dados e vão tentar, através daquela digital, encontrar quem é que é dono daquela impressão digital. E sim, a partir daquela digital, é possível encontrar a pessoa que entrou ali e praticou o furto, que praticou o roubo ali naquele local. Então, isso é muito interessante, porque não vai ter como ter erro. Se tiver no banco de dados, se for organizado, se corresponder às expectativas, vai estar ali registrado, tá? Então, observe a ponta de seus dedos e também a ponta dos dedos de alguns colegas para comparar as digitais de vocês. Durante a sua observação, siga as orientações do professor e, na sequência, realize as atividades da próxima página. Então, como a tia acabou de falar para vocês, a gente não está na sala de aula. Então, quem tiver aí, a vovó, a tia, a madrinha, a mamãe, a irmã, o irmão, o primo, quem tiver aí com vocês, observa o seu polegar, as linhas que tem e olha no dedinho de quem tiver aí do seu lado. Se vocês não tiver aí a almofadinha de carimbo, tiver uma tinta guache ou até mesmo uma caneta Bic azul, o que a tia vai estar pedindo? Vamos trocar de página aí, vamos lá para a página 5 agora. Olha aí, na página 5, marque a impressão digital no quadrinho da esquerda e peça a um colega para registrar a impressão dele no quadrinho da direita. Então, a sua digital você vai pôr no quadrinho da esquerda e o coleguinha no da direita. E aí, vocês vão fazer o quê? Não vai ter o colega aí, vai ser alguém que esteja com vocês. Vocês vão carimbar as duas digitais e vão observar que as linhas que tem no seu dedo, o desenho é totalmente diferente do dedo de quem está aí do teu lado. Não tem nada a ver. Então, na questão 2, observe as duas impressões digitais e descreva algumas semelhanças e diferenças que você percebeu entre elas. Então, vai ter semelhança? Vai. Quais são? Vocês vão anotar aí. Se for uma criança da mesma idade que vocês, começa do tamanho do dedo, né? E vocês vão observar as diferenças. As diferenças vocês podem atribuir até na intensidade da tinta que vocês usaram. Talvez uma fique mais clara, a outra fique mais escura. Então, vocês vão registrar aí. Na atividade 3, vocês vão conversar com quem tiver com vocês as diferenças que vocês fizeram entre essas observações e as semelhanças também, tá? Então, essa daí não precisa escrever nada, é só uma conversa. Em seguida, aí na atividade 4, vocês vão, no caso, não vai ter como formar equipe, né? Então, quem tiver junto com vocês, vocês vão fazer, passar uma tinta no dedo, no polegar de vocês, e vão formar uma árvore, igual essa daí, ó. E vocês vão observar que as digitais são diferentes. Tá vendo esse modelinho de árvore que tem aí? Vocês vão fazer um do lado, só que com a identidade de vocês, ok? Bem bonitinho, capricha. E se tiver tinta guache, pode estar usando tinta guache. Se não tiver, pinta de caneta,
Tá legal? Então, vamos agora lá para a página 6 da nossa apostila. As pessoas têm as suas características. O que é característica, gente? Característica é um modo, né? Pode ser uma característica física, pode ser uma característica pessoal de como a pessoa é, como que ela se demonstra, né? Então, vamos ver. As impressões digitais são características físicas que variam de pessoa para pessoa. Essas marcas podem ter algumas semelhanças entre si, mas nunca são iguais, nem mesmo quando são de irmãos gêmeos, considerados idênticos. E quanto às outras características das pessoas, será que as pessoas podem ser iguais entre si? Pense nisso. Conforme representado nos quadrinhos a seguir, conheça alguns aspectos pessoais que podem ser semelhantes ou diferentes entre os indivíduos. Então, vamos ver aí, ó. Sentimentos e desejos podem ser iguais? Pode. Eu posso ter o mesmo sentimento que outra pessoa e posso desejar ter o que ela tem. Isso é uma característica. Pensamentos e memórias, algumas recordações, podem ser iguais de outras pessoas? Crenças, costumes, relacionamentos, religião. Pode ter alguém igual que pensa da mesma forma que eu nesse sentido? Aparências e habilidades. Habilidade é o que eu tenho facilidade para fazer, tá? Experiências, conhecimentos e gostos. Enquanto ao meu redor o tempo voa. Tudo isso faz de mim uma pessoa. Então, pessoal, existem características semelhantes e características diferentes que eu posso estar me referindo a outras pessoas. Eu tanto posso ser semelhante a ela, ter as mesmas preferências, os mesmos gostos, como eu também posso ser o quê? Diferente, ok? Então, agora vamos lá para a página 7 da nossa apostila. Vocês vão até o material de apoio. Lá tem alguns cartões que tem algumas palavras, tá? Então, no material de apoio, há cartões em que estão registradas as palavras citadas nos quadrinhos da página anterior. Conforme a orientação do professor, você e os colegas devem sortear um cartão por rodada para realizar a seguinte atividade. Então, vocês vão estar sozinhos aí para fazer essa atividade ou com alguém. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar, destacar esses cartões, virar todos eles para baixo e vão sortear um desses cartões. A palavra que vocês retirarem, que vocês sortearem, vocês vão completar esse espaço lacunado aqui. Então, vamos lá, ó. Usando a palavra sorteada, completem esta pergunta. É possível duas pessoas terem... Aí, vamos ver a palavra que vocês vão sortear. Vocês vão completar aí iguais. B. Pensem em cada pergunta criada com as palavras sorteadas e busquem uma resposta para as questões. Vocês vão responder e vão justificar essa resposta, tá? De acordo com a palavra que vocês vão retirar lá das cartinhas. Número 2. Escreva algo que você aprendeu sobre as pessoas, depois de realizar a atividade número 1. Então, vocês vão observar o quê? Que existem pessoas que podem ter as mesmas preferências, os mesmos gostos, como também pode não ter. E vamos além agora. Pelo fato do meu amigo, ou da minha amiga, ou do meu colega, ou do meu irmão não pensar da mesma forma que eu vou brigar com ele, eu não vou respeitar? Não, pessoal. Como eu falei para vocês, nós somos únicos. E cabe a nós respeitar o ponto de vista de cada um. Não é porque eu penso dessa forma que eu vou obrigar outra pessoa a pensar da mesma forma que eu. Nós temos livre-arbítrio, então cada um vai agir da forma que acha que está correto. Talvez eu pensando assim, que a minha linha de raciocínio é a perfeita, é a certa, você está ouvindo o que eu estou dizendo, não concorda com nada daquilo.
que eu tô falando. Por quê? Porque cada ser humano pensa de uma forma. Cada pessoa tem uma personalidade, um modo de encarar a vida, tem uma realidade. Às vezes a gente julga uma pessoa por ela ser amarga, por ela ser triste. A gente julga ela, mas a gente não sabe o que aquela pessoa passou. Talvez ela foi criada por pessoas amargas, por pessoas tristes, por pessoas rancorosas. E aquela única forma que ela tem de agir, com aquela cara feia, com aquele mau humor, é a forma que ela foi criada. Então, não cabe a nós julgar. A gente convive com a pessoa e respeita o modo dela ser. Por quê? Porque ela foi criada daquele jeito. Então, não é nem culpa dela. Ela age daquela forma porque ela foi lapidada, ela foi criada daquela forma. Como também tem pessoas que são amorosas, melosas, falam, nossa, que enjoamento. A pessoa não é nem enjoada, mas é a forma que ela foi criada que foi moldando a personalidade dela daquela forma e ela ficou daquele jeito, certo? Então eu falo que vocês, crianças, são como se fossem joias. A joia é uma pedra bruta, aonde os pais vão lapidando, vão modelando e vão tentando criar da forma que eles acham que é a correta, certo? Então vamos lá, ó. Você sabia? A palavra pessoa vem do termo persona, do latim, um idioma antigo que influenciou diversas línguas faladas na atualidade, como o português e o italiano. Na antiguidade grega, os atores utilizavam máscaras para representar papéis no teatro. Esse tipo de máscara revelava ao público algumas características de cada personagem e recebia o nome de persona. Naquele mesmo período, alguns filósofos observaram que, assim como os atores no palco, os seres humanos exercem diferentes papéis na vida real, ou seja, as pessoas atuam de maneiras diferentes na família, na escola, no trabalho, etc. Por isso, esses filósofos passaram a usar a palavra persona para representarem e para se referirem aos seres humanos. Com o passar do tempo, o termo deu origem a algumas palavras como personalidade, personagem e pessoa, né? Então, pessoal, vejam bem como surgiu a palavra pessoa, veio de persona, lá do latim, né? Então, isso aqui é a nível de curiosidade, para vocês terem essas informações, né? Para enriquecerem culturalmente vocês, certo? Então, pessoal, a tia vai ficando por aqui. Fiquem com Deus, uma boa quinta-feira, boa aula com os especialistas, tá? Beijo e até amanhã. Tchau, tchau.